Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de equações algébricas é o seguinte. Com relação à equação de grau 3, determine o item A, o número de raízes inteiras que ela possui. Para resolver o exercício, iremos utilizar o teorema das raízes racionais, que diz o seguinte: uma equação polinomial de coeficientes inteiros poderá ter como raiz a razão entre os divisores do termo independente e os divisores do coeficiente dominante. Portanto, temos o termo independente é igual a 5, então os divisores de 5 são mais ou menos 1, mais ou menos 5. E os divisores do coeficiente dominante é igual a 1, os divisores são, portanto, mais ou menos 1. Logo, as possíveis raízes da equação são os números mais ou menos 1, mais ou menos 5. Para determinar se o número é raiz da equação, devemos efetuar o teste substituindo o valor de x pelo número candidato à raiz. E o valor numérico do polinômio deve ser igual a zero. Então, efetuando o primeiro teste, fazendo o teste para menos 1, então p de menos 1, substituindo este valor de x por menos 1, vamos ter menos 1 elevado ao cubo, menos 5 multiplica menos 1 elevado ao quadrado, mais 9 multiplica menos 1, menos 5. P de menos 1 será então, menos 1 elevado ao cubo é menos 1, menos 5 multiplica menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo, 9 vezes menos 1, menos 9, menos 5. Então, P de menos 1 é igual a menos 1, menos 5 vezes 1, menos 5, menos 9 com menos 5, menos 14. Então, P de menos 1 é igual a menos 20. P de 1 é diferente de zero, logo, o número menos 1 não é raiz da equação. Agora, efetuando o teste para o número 1, então P de 1 é igual a 1 elevado ao cubo, menos 5 multiplica 1 elevado ao quadrado, mais 9 multiplica 1, menos 5. Vamos ter que P de 1 é igual a 1 elevado ao cubo é 1, menos 5 multiplica 9 vezes 1 é 9, então mais 9 menos 5. P de 1 é igual a 1, menos 5 vezes 1 é menos 5, 9 com menos 5, 4 positivo. Então, temos 1 mais 4, 5, com menos 5 é igual a zero. Então, portanto, P de 1 é igual a zero, logo, o número 1 é raiz da equação, sim. Agora, vamos fazer o teste para 5. Então, será 5 elevado ao cubo, menos 5 multiplica 5 elevado ao quadrado, mais 9 multiplica 5, menos 5. Então, 5 elevado ao cubo é 125, menos 5 multiplica 5 elevado ao quadrado é 25, 9 vezes 145, menos 5. Então, temos que P de 5 é igual a 125, menos 5 vezes 25, menos 125, 45 com menos 5, 40 mais 40. 125 com menos 125 será igual a zero, logo, P de 5 é igual a 40, P de 5 é diferente de zero, logo, 5 não é raiz da equação. E o último candidato à raiz é menos 5, então P de menos 5 é igual a menos 5 elevado ao cubo, menos 5 multiplica menos 5 elevado ao quadrado, mais 9 multiplica menos 5 e por último aqui menos 5. Então, P de menos 5 elevado ao cubo, menos 125, menos 5 multiplica menos 5 ao quadrado é 25 positivo, 9 vezes menos 5, menos 45, menos 5. P de menos 5 é igual a menos 125, 5 vezes 25, 125, então é menos 125, menos 45, menos 5, menos 50. Então, P de menos 5 será igual, fazendo a soma dos números negativos, menos 300. P de menos 5 é diferente de zero, logo, menos 5 não é a raiz da equação. Portanto, dos possíveis candidatos à raiz, somente o número 1 é a raiz da equação. Vamos agora utilizar o valor de 1 e fazer a divisão do polinômio fornecido pelo enunciado, utilizando o dispositivo prático Brioff-Ruffini. Então, vamos colocar o 1, que é a raiz da equação, os coeficientes da equação fornecida, menos 5, 9 e menos 5. Abaixamos o 1, 1 vezes 1 é 1, mais menos 5, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4, com mais 9, 5 positivo. 5 vezes 1 é 5, com menos 5 igual a zero. Então, vamos ter no quociente da divisão, x elevado ao quadrado, menos 4x mais 5 é igual a zero. Agora, vamos determinar as raízes da equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, discriminante, b elevado ao quadrado menos 4ac
Coeficiente b é menos 4, então menos 4 elevado ao quadrado, menos 4, multiplico o coeficiente a, que é 1, coeficiente c, que é 5. Então, menos 4 elevado ao quadrado, 16, 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20. O discriminante será igual a menos 4. Vamos determinar o valor de x, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, dividido por 2a. Fazendo a substituição, vamos ter menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de menos 4, dividido por 2, que multiplica 1. Inserindo a identidade complexa i ao quadrado, pois a raiz quadrada é negativa, temos que x é igual, negativo com negativo positivo, será, portanto, 4 mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, então será 2i, dividido por 2. Portanto, a primeira raiz, simplificando 4 e 2 por 2, 4 dividido por 2 é 2, então será 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, 2 mais i. E a outra raiz do conjugado, 2 menos i. Portanto, o conjunto de solução será 1, 2 mais i e 2 menos i. Vamos verificar agora a solução geométrica. Temos no vídeo a solução geométrica, o gráfico da função em verde, em vermelho a raiz real, ou seja, o ponto que o gráfico intersecta o eixo x, e as duas raízes complexas com suas imagens em azul. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.